Boa noite, Juazeiro, Petrolina, boa noite, Vale do São Francisco, boa noite, áreas irrigadas, Ribeirinha, área urbana, área cerqueira. Aquele abraço aí para você que está aniversariando hoje. Nossos parabéns, que Deus continue sempre abençoando. Hoje é terça-feira, hoje é 26 de março. Hoje é terça-feira, o Brasil estava jogando, não sei como é que tá, mas estava 2-2. O Brasil tinha acabado de empatar com o N, que assim pintou, empatou. Mais destaque de hoje aqui do Bola na Rede. Hoje nós vamos falar de basquete. Essa semana tem uns dias aqui que o basquete está firme e forte aqui no Bola na Rede. E hoje nós vamos conversar com o Maurício. Hoje não, eu vou me levantar mais. Hoje nós vamos conversar com o Maurício, que é atleta, treinador, diretor, dono de time, empresário, gandula, roupeiro, de tudo ele é um pouco. Então, e eu vi ele jogando de craque, de capitão, a faixa dele. Esse aqui sim, hoje não falar vontade de basquete com o Maurício aqui, essa lenda. Maurício foi lapidado por outra lenda aí, que é o nosso Átila. Um abraço, Átila. Tive o prazer de conversar com ele. Mas antes da gente conversar com o Maurício, da gente dar boa noite a ele, eu vou dar logo boa noite aqui ao nosso sagrado guru. Eu quero saber de que é que esse homem não entende, viu? Boa noite, Hélio Martins. A idade já diz, né? Quando a gente fica velho, a gente tem que ter experiência em alguma coisa. Forçado, né? Forçado. Então, boa noite, Nando Gol. Você não aprendeu a baixar celular. Pronto. O que eu não entendo é tecnologia. Boa noite, Nando Gol. Boa noite, Capitão Maurício. Seja bem-vindo. Boa noite, esposa do Capitão Maurício. Seja bem-vindo, Cláudio Farias. Boa noite a galera que está conosco aí no Instagram. Já tem uns que parece que já bota a garrafa de café ao lado do sofá e já senta, já pega o celular, já nos esperando. Isso é amor antigo, né? É amor antigo. Agradeço a todos vocês pela confiança, pela credibilidade, porque vocês sabem que com essa equipe aqui o resultado é bola na rede. Exato, o resultado é bola na rede. Agora são 19h08. Vamos dar logo o nosso boa noite aqui ao nosso capitão Maurício. É capitão de polícia e de campo e de quadra, viu? Boa noite, Maurício. Bem-vindo à Bola na Rede. É uma honra muito grande poder receber aqui. Boa noite, Nando. Boa noite, Hélio. É um prazer estar aqui para falar do basquete, né? Fazer um bate-bola, chamado bate-bola, né? É isso aí. Um bate-bola, né? Pronto, certo. Tá na direção aí? Pronto. Realmente vai ser um grande bate-bola hoje. E o bate-bola hoje é de basquete. E também saber a trajetória, né, do Capitão Maurício no vôlei, basquete. Né, ou no basquete, né, a sua vida profissional também, né. E ele foi bem orientado, viu? Foi, né? Foi bem. Sabe com que ele veio hoje? Sim. Pra cá? Sim. Esposa empresária. Esposa empresária. Vai fazer negócio aqui. Tá vendo? Não é? A sua marca de casa. A outra, aí sim, a zagueirona. Não dá espaço, não. Tá faltando isso aí na seleção brasileira, né? Exato, Vamos começar uma curiosidade já. Eu acho que eu, Nando Gol e Hélio Martins, a gente já conhecia mais por nome, tivemos o prazer de conhecer pessoalmente lá, capitão, lá no Iate Domingo. Aí a gente aqui, é o pessoal que tá aí no Bola na Rede e no canal aberto Rádio e TV Weber, tá querendo saber quem é Maurício. Maurício é um garoto humilde, que saiu ali das Olarias, ali em Juazeiro, do bairro Olaria, que hoje está dividido no bairro Coreia, Centenário. Fui aluno no Paulo VI de Carlos Negão, que agora, se não me engano, ele é chamado de caso da PLB. E fui aluno também no mesmo período, só que tinha bem mais tempo de treinamento com Cícero Átila, né, que é o chamado baixinho, que todos conhecem, que é craque. Pequeno grande homem. Que é craque de futsal, jogou na época no auge no cartório, craque de futebol de campo e craque de basquete. Do campo eu sei que ele é craque, que ele me deu 2 cortes uma vez, chega com a coluna doeu. Inclusive ele jogou até no time de várzea lá de meu pai, né? Tem até uma história sobre isso que ele dá muita risada. E eu saí do projeto social de basquete lá do Ginásio Esporte, na época do, se eu não me engano, Misael Aguilar, que era para tirar as crianças das drogas, né, do Ginásio Esporte. Eu saí de lá desse projeto e passei no vestibular, né, da Academia da Polícia Militar, e fui estudar em Salvador e jogar basquete pelos times de Salvador também. Então, assim,
por conta do meu desempenho dentro da academia de basquete, porque teve outro capitão, Paes Landin, que já tinha convencido hoje então o Coronel Henrique Melo que ia chegar um jogador que era acima do nível de quem estava lá, né? Então você já chegou com a cama feita. Isso. E aí eu tinha algumas regalias de, por exemplo, estava impedido, preso, era liberado para ir treinar nos times lá em Salvador, para disputar campeonato, esse tipo de coisa, né? E também eu dava resultado, porque eu fui tricampeão nacional pela Academia da Polícia Militar. O campeonato militar, campeonato, né? Interno. E tricestinha em todas as competições. Sexta em todas as competições. Pelo contrato já chegou essa regalia toda aí. Eu não vou dizer o que aconteceu na primeira vez que fui jogar fora lá de Campo Formoso, que foi uma vergonha. É interessante que... Mas eu vou falar, desculpa. Quando eu cheguei... Pode falar. Foram 3 jogos. 3 jogos no banco, não entrei nenhum. Graças a Deus. Quando eu fui servir o exército, disseram que a melhor coisa no exército era ser atleta, que você não fazia nada, só comia e dormia. Passei por tudo que poderia passar e não fui aproveitado em nada, aí desisti. Mas é isso, acho que no dia que foi distribuído o DONS, você estava falando do Atlas aí, né? Alguns pegaram mais, pegaram dos outros, porque o Atlas tem todas essas habilidades. Veio quem era o outro aqui? Monga, né? Monga. E teve um também que jogava vários esportes, e em todos era bem sucedido. E eu só jogava bola quando comprava a bola, porque se eu não comprasse, ninguém chamava. Eu não acredito muito em dom, não, tá? Não, né? Não, eu não acredito. Acho que é mais dom. Talento, né? Porque você desenvolve. Eu acredito em trabalho. É. E aí tem um ditado na polícia que treinamento com repetição até exaustão, mera perfeição. Isso é um ditado que eu aprendi num curso que eu fiz na CAES, que é como se fosse a Caatinga lá em Vitória da Conquista, que um instrutor passou isso pra gente, essa frase eu tenho até hoje, eu tenho o quê? Uns 15 anos que eu absorvi essa frase. Então não acredito em talento, acredito em trabalho duro. Trabalho duro. Não acredito em talento. E é o correto, quanto mais você treina... Na verdade, olhando pelo seu ponto de vista aí, quando a gente vê os resultados de hoje, é justamente isso. Rogério Senna, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Isso. Né? Cristiano Ronaldo é o exemplo perfeito. Então, o povo dizia que Messi era o talento e Cristiano Ronaldo o trabalho duro. Trabalho duro. Tanto na escolha eu prefiro Cristiano Ronaldo do que Messi. Eu também, pelo esforço, dedicação, entrega, persistência, tudo. Ele é um robô. E o resultado, né? Que pelos números, ele é o maior atleta de todos os tempos. Isso. Né? Porque assim, gol com a direita, gol com a esquerda, gol de cabeça, gol de pênalti, assistência, o cara tudo história. Né? Se for enumerando por isso, né? Que é uma questão que as pessoas não gostam quando vêm falar comigo sobre isso, porque quando eu vou avaliar, eu avalio fundamentos. E Cristiano Ronaldo é mais completo do que Messi. Mas isso é fato mesmo. Mas as pessoas não enxergam isso. É porque quando tem gente que ele se torna fã, por exemplo. Não, vamos falar do basquete. É porque eu entendo um pouco de cada esporte. Deixa eu falar. Esportes, né? Esporte, E Messi só chegou onde chegou porque o Barcelona vendeu o Ronaldinho Gaúcho. Porque se não tivesse vendido... ele estaria no banco até hoje. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu não gosto do futebol dele. Ele é um craque, mas eu não gosto do futebol do Neymar. Neymar só dribla no meio de campo e toma falta. Messi pega a bola, ele toca a bola, quando chega perto da área ele dribla, porque sabe que ali, se fizer a falta, é perigo. Já Cristiano Ronaldo não. Cristiano Ronaldo tabela 1-2, quando chega, chuta no gol. Só dar um ponto sobre isso. Não, tranquilo. Eu tava conversando com o Boi, Beto Binga, professor Boi. E ele falou, e é um negócio fato que eu concordo e vejo muito isso nos jovens de hoje e atletas de hoje. O brasileiro, ele não joga para ser o melhor. Ele joga para conseguir o seu sustento, ou seja, ficar rico. Ficar rico. Os europeus, americanos, esporte de alto rendimento, eles jogam porque gostam e querem ser o melhor, que no basquete a gente chama de Mamba Mentality, que é a mentalidade do Kobe Bryant, que ele treinava mais do que todo mundo e queria ser o melhor. Ele queria superar Jordan. E eu tava conversando isso com o Boi, domingo, sobre isso. E é fato. É fato. Que é um problema hoje no jogo. Por isso você vê muito brasileiro. Fica rico, que nem Neymar, e depois fica o chamado aguarino. Só quer
farra, curtição. Tem alguns que ganham muito e ainda se sustentam, né, Nando? Eu estava vindo ali, vendo uma matéria de um jogador do seu time, do Vasco, que jogou com que jogou com Romário, com Edmundo, aquela, né? E o cara ganhava muito dinheiro e hoje mora debaixo da ponte do rio. Então, assim, tem alguns caras que perdem, assim, né? Tem muitos cantores, atores, artistas aí, muitos hoje. Aqui a gente tem o Genil, já está conosco, a Carlos, o Marcones. Marconi está assim, ei, ô professor Marconi, como é que tá a sua saúde aí? Nem perguntei hoje, rapaz. Tem que abrir aí. Ó, eu vou convidar o Nando para a gente ir almoçar na casa do senhor qualquer dia, viu? Boa noite. Também vou. Marconi é do futsal, né? Ou do handball. Do handebol. Aí é o dinossauro, pensa, o professor Marconi. Também José Alves Filho também está conosco, a Maria Prata. Tem uma galera já conosco, a Maria Júlia, a Natan Nascimento, volume muito baixo. De quem é o volume que está baixo? Deve ser. Então vou encostar mais. Certo. A galera do basquete de Juazeiro acompanhando a live. Madison Nunes. Monga. Olha, acho que domingo o Monga não vai estar de trabalho, não. Neuraci Ferreira também. O Monga está dizendo, né? Show, Maurício. Então, vamos voltar para o basquete. Se for falar de futebol, né, Nando? Eu vou falar do Flamengo, tu vai falar do teu Vasco aí. Eu sou São Paulo. Vou falar da minha Brandão. Mas aonde entrou o basquete na vida de Maurício? Quando entrou? Na verdade, meu irmão, ele já jogava nesse projeto. Né? E aí ele me convidou aos 13 anos. Então, eu faço o quê? Eu tenho 39 e eu tenho 26 anos de basquete. 26 já jogo há 26, isso. Desde os 13. E aí aquela história, amor à primeira vista. E nesses 26 anos? Resultados, assim? Eu sou 6 vezes campeão juazeirense. Sou campeão do Nordeste 3x3. Sou 3 vezes campeão nacional militar. Deixa eu ver. Se eu não me engano, sou 3 vezes campeão da Copa Estrela de Ouro. Sou 2 vezes campeão da Copa John em Juazeiro do Norte. E sou uma vez... eu acho que é isso mesmo. Uma vez campeão da Copa Afogados da Engazeira, em Pernambuco. E são os títulos que eu lembro agora. Só? Só isso? Pô, que inveja. Morri de inveja. E tem uns vice também, né? Que nem sempre a gente é campeão. Maurício, por exemplo, assim, quem foi a pessoa, assim, treinador, amigo, colega de quadra, assim, que dilapidou mesmo, que você, quando conheceu, e essa pessoa foi... Quem foi mais importante dentro do basquete para você? Pra mim, Atlas. Porque, assim, dos meus... Porque, na realidade, eu poderia ter sido ainda maior. Dos meus 13 aos 15 anos, eu só brincava. E ele pegava no meu pé, eu e o sobrinho dele chamado Mike, que hoje acho que nem joga mais basquete. Acho que trabalha na Destaque, embalagem até. Eu e ele só brincava e era aquela guria assim, brinca e depois se desentende. Brinca, depois se desentende. Então ele pegava no pé e eu não deixava de ir. Aí, na verdade, eu comecei a levar o basquete a sério com 16 anos. Porque aí com 16 anos eu já... 3 anos depois. Praticamente isso. 16 anos eu já jogava no adulto na seleção de Juazeiro. Né? Já jogava no adulto com um bom tempo de quadra. Né? Com 18, 19 anos. Sou meio ruim desse negócio de tempo. Eu fui para Salvador, aí já jogava no time Salvador. Né? E quando voltava aqui, eu jogava pelo time daqui. Nesses campeonatos que tinham aqui. Atlas, a importância... Não, Atlas eu tenho como professor, como pai, como orientador. Então, tipo assim, tudo que eu aprendi, a gente pode dizer assim, porque, claro, a gente aprende e depois vai buscar só. Mas toda a minha base que eu passo para os meus atletas hoje veio de Atlas. E atletas assim na sua idade, assim, que jogou do seu lado, assim, tinha alguém assim que você se identificava mais naquele momento, vou dar bola porque eu sei que ele vai, que
que ele resolve, ou eu vou dar bola, ele vai passar para mim e a gente resolve. Porque no futebol aí tem esses jogadores de campo que eles se identificam mais, eles, tipo assim, num bom sentido, panelinha. Você fala na época do colegial ou na época adulto? Quem foi o jogador que você mais se identificou assim na sua vida? Foi em Salvador. É porque a maior parte da minha trajetória do meu auge é em Salvador, não é aqui. Então se chama Diego Souza, que ele era armador e todos os campeonatos que ele participava ele era o cestinha, sendo armador. E melhor jogador. E ele tem 1,73 m. Jogado lá 1,73 m? É. Foi o melhor jogador que eu já vi jogar na minha vida. Assim, basquete a nível amador, semi-profissional. Porque ele jogou semi-profissional, jogou NBB. O melhor jogador que você viu jogar na sua vida. Sim. Eu falo, claro, NBA, dentro de onde Diego você passou. Souza. E você falou, caiu na minha cabeça agora, os caras que jogaram comigo, naturalmente, eles pensam dessa mesma forma. Nando Gol foi o melhor Mas ele tem que ser achado. Os caras quando param aí... Tem um BIM também, que é de Salvador, Thiago Alvaia, Thiago Botelho, que é irmão daquele que jogou no Vitória, no Atlético Mineiro, acho que no Sport, Pedro Botelho. Também foram os 2 melhores jogadores que eu já joguei. Legal. E me diga uma coisa... E Atla também, mas Atla eu vejo mais... Claro, ele é um craque, mas é porque Atla, minha admiração dele maior é como... Treinador. Como claro, treinador. como jogador também, mas é porque eu joguei pouco com ele em relação a estar junto dele, porque eu fui embora. Eu sei. Né? E quando ele me preparou pra, tipo, explodir aqui, eu fui embora. Foi embora. Fui aluno de Atla e hoje é treinador. Então, tem até uma história curiosa, a gente foi jogar a última vez agora em Juazeiro do Norte, eu disse, pô, Atla, que engraçado, você me ensinou basquete a vida toda e agora eu tô aqui como seu treinador. E a gente foi campeão, né, em Juazeiro do Norte, e ele jogando muito. Olha só. De que ele ensinou bem. Sim, ele era o meu 6º homem, porque no basquete existe, jogam 5, no futebol não tem isso. No basquete jogam 5, mas tem aquele cara que entra... para mudar a característica do jogo. E a característica de Atla é muito de organização. Organização, orientação, que é a maior benéfica que você tem com ele no jogo. Ele é um maior facilitador. E organização, seja na defesa. Como vai acontecer o basquete? Como vai funcionar? Ele vai dizer para você, vai funcionar assim. Pronto. E aí eu tinha um armador chamado Evert aqui, que ele é jovem, explosivo, veloz. Só que aí eu fiz o quê? Porque eu sempre planejo características. Você tem que ter num time jogadores características diferentes. Você não pode ter 2, 3, 4 iguais. Então todo time, quando vai para um campeonato, eu planejo por características. Para que se some. Então a Atla era o meu homem que quando eu precisava mudar o estilo do jogo, o ritmo, né? Aí entra aí Atla. Tanto que ele era a reserva, mas tinha mais tempo de quadro que o próprio do titular. E isso ele com 43 anos. Agora, com 43 anos. Uma pequena curiosidade, assim, parece, ou a impressão minha, que houve um vácuo aí entre os 40, 50 para essa geração agora. Eu não vejo muitos jogadores, sem falar de handebol e de basquete, com 28, 30 anos, essa faixa. Ou houve esse vácuo mesmo, essa... Assim, na minha época teve bons jogadores, né? Mas você tá com quantos anos hoje? 39. 39. Aí o que eu tô dizendo é o seguinte, depois da geração de vocês... tem ainda bons jogadores. Uma geração, ela não é só um ano, uma geração... Sim. Naturalmente, o jogador começa dos seus 16 até 18 anos, ele vai até os seus 28 até 30 anos, não é isso? No máximo, né? Depende, eu conheço jogadores que têm 50... Eu joguei, por exemplo, em Valente. Na Bahia. Minha terra. Que é sua terra. Eu joguei com um pivô lá, esqueci o nome dele agora, não me veio à mente, que ele tinha 55 anos. Não, e ele, 55 anos, e ele doutrinava dentro de quadra. Quando a gente fala doutrinava é porque ele brincava jogando. Brincava. 55 anos, seleção brasileira. Master. Caramba. Muito isso é bom. Mas, então, gente, depois da geração de vocês, houve uma outra geração de basquete? Tem? Eu tô dizendo esse vácuo. Tem. Só que assim, eu costumo a dizer o seguinte, porque depois da minha geração, essa geração, né, digamos, vamos dizer assim, dos 32 para baixo, né? Que eu vou ver esse lápis.
Eles não têm gana. Não tem aquela vontade de treinar, de competir, de ganhar, de deixar um legado, de mostrar o nome. Porque também a geração onde começou a ficar essa geração, tem a geração Z, né? Tem esse negócio. Aí eu chamo de geração Nutella. Uhum. Que a galera joga um pouquinho e acha que joga mais do que joga. Então acha que não precisa treinar. Isso. E aí até eu brinco não, na verdade eu falo para meus alunos que eu acho um absurdo que essa aqui é a única região que as pessoas acham que não precisam treinar, que já são Michael Jordan. Sendo que em todas as outras regiões, se você abrir os Instagrams das equipes, canal do YouTube, vocês vão ver que eles estão treinando de segunda a segunda, seja meia-noite, 5 horas da manhã, né? E aí eu fico olhando isso e na maioria das vezes as pessoas que são referências no basquete do Nordeste, são os melhores hoje, vocês veem que eles treinam mais do que aqueles que estão abaixo, que precisam treinar para chegar no nível. E essas pessoas que estão abaixo acham que não precisam treinar. Eu acho isso um absurdo. Mas interessante que eu observo isso, não é só na geração do basquete, é do handebol, o próprio futebol. Todo esporte. Todo esporte. Se você olhar, quem é um craque hoje do Brasil? Antigamente, todo time tinha seu jogador craque. Todo time tinha 1, 2 craques. Hoje você procura um craque na seleção brasileira. Realmente essa tristeza aí. O Hugo Adriano está conosco, a Rebeca também, o Bill o Bi está conosco aqui também. Fabrício de George. Alencar também está conosco, o Jovem Kenny, David está aqui, Abraão Santos, 11 Garoto. São os meus atletas. A Joseane, Pedro, tem um bocado, tem uma galera aqui. Se quiser fazer alguma pergunta aqui para o seu técnico, pode ficar à vontade. Bi, diz aí qual a diferença aí de vocês aí, dos clubes de vocês aí, do Capitão Maurício e o seu. Então, na verdade, eu acredito também que, lembrando que nós falamos anteriormente com outros profissionais aqui, que houve a tirada da educação física da quadra para a sala de aula. Queira ou não queira, isso afetou muito a descoberta de novos talentos. Até mesmo porque a educação física antes era na quadra. E aí você ia no horário fora da escola. Na minha época era assim. Estudava de manhã, educação física à tarde. Estudava à tarde, educação física tinha uma aula pela teórica, manhã. Né? No mês, uma aula teórica 2. E aí é onde tinha aqueles torneios interclasse, né? Intersala, colegiais. Então, até hoje mesmo, eu não vejo mais aquele barulho no Auxiliadora, no Dom Bosco, em outros colégios, que a gente via anos atrás na quadra. O próprio Jogos Escolares já está mais enfraquecido, né? Porque antes, por exemplo, eu vi aqui lá em Juazeiro, que a minha referência é maior em Juazeiro. Então, por exemplo, eu via o handebol, né? E aí tinha Paulo VI versus Ângulo. Paulo VI, Jailson Gordinho, que é coordenador da Copa TV São Francisco, que é um excelente treinador de handebol. Eu via Jailson, né, o time de Jailson, Paulo VI, né, que já teve Igor Doido, Christian, e aí via o Ângulo, que tinha os Pelezinho. Não sei se você já ouviu falar desses Pelezinho. Que são 3 irmãos que todos são craques de futebol e de handebol, os Pelezinho. E a quadra lotava. Basquete, a quadra lotava. Futsal, a quadra lotava. Porque as escolas, às vezes, liberavam das aulas para que os jovens fossem assistir. Hoje, você vai nos jogos escolares, o nível técnico é horrível. Eu não digo nem medíocre, é horrível. Basquete com placar de 10-2, 10-1. Parecendo que é futsal. Entendeu? Além do nível técnico dos jogos escolares, no geral, ser horrível. Horrível. Isso é o meu ponto de vista. É horrível. Não tem esse incentivo por parte da escola, que os amiguinhos vão lá prestigiar seus coleguinhas e tal. Porque tudo isso mexe e que às vezes a gente se sentia estrela, a gente ia jogar. Eu jogava pelo Paulo VI, joguei pelo CODEF. Então, poxa, era massa você ver a quadra lotada, você sentia um astro, né? Eu sou o cara, tenho que ir aquela também a pressão junta. Se eu errar... Emocionalmente, né? Exatamente. Tem uns que dão uns friozinhos na barriga. Não, eu dou até hoje. Eu digo assim, se você não der o friozinho na barriga, você não pode estar em quadra. Porque você não tem medo de falhar. E é justamente isso, porque é isso que essa ausência, né? Eu não estou dizendo que a educação física na sala de aula seja errado,
Mas tirá-la totalmente das quadras é errado, no meu ponto de vista. É errado. Exato. Porque daí, com 10, 11 anos, o professor de educação física já via dons e talentos ali, né, super distribuídos entre os garotos. E ali fazia a mesclagem. Sim, você via no basquete, né? Você via no handebol. Isso. Aquela geração, me perdoe quem tem menos de 35, 40 anos. Aquela geração, hoje que eu estou vendo, os filhos daquela geração, que somos nós hoje, foram gerações difíceis e homens fortes. E felizes, entendeu? Hoje a gente tem uma geração com muita tecnologia, no qual tem um colega que mora no mesmo prédio, um mora no segundo andar, outro no 13º, mas ele não se vê, ele pega o telefone, oi, como é que tá, bom dia, e joga no joguinho. Então quer dizer, a gente vê essa falta de que você falou sobre a escola de educação física que foi para fora, de fora para dentro da aula, sabe? Então fica um ponto de interrogação muito grande que eu acho interessante, é que se desse a oportunidade a professores, não só de basquete, como de handebol, como de judô, que fosse obrigado, não investir tanto assim no primeiro, segundo, terceiro, quarta série, sabe? E mais em esporte nessa geração. Eu acredito que teríamos um país muito mais com muito mais homens. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, a gente não tem mais aquelas escolinhas. As escolinhas, quando a gente tem, é particular. Uhum. Antes, o governo patrocinava escolinhas. Então, eles financiavam as escolinhas. E, assim, hoje eu vejo que o maior problema é dos jovens. Porque, assim, ó, na minha época, eu jogava pela seleção juazeirense, o treino era de 11 horas da noite a 1 hora da manhã, no ginásio esporte. Então, eu fazia segundo e terceiro ano, né, pré-vestibulando. Então, eu ia para a escola pela manhã. De tarde eu ficava de 1h30 às 5h30 na biblioteca, voltava, ia para outra biblioteca à noite, né, que agora eu me confundo, municipal e aquela da diocese, né? Uhum. E aí de noite eu ia de novo, saía de lá 10 horas, aí eu tinha uma namoradinha, ficava 10h30 com a namoradinha, meia horinha, 20 minutos, e ia pro treino do ginásio. E aí sigo repetindo de novo, dormia pouco, ia de novo, mesma rotina. Então, tipo assim, pra quê? Porque eu queria jogar basquete, eu queria competir, e é um negócio que hoje a gente não vê mais. Eu tinha dado a minha palavra. O querer, o compromisso, eu né? tinha dado a minha palavra, que ia participar. Então, assim, eu fazia todo esse sacrifício, inclusive foi um relacionamento falido, graças a Deus que hoje eu tenho uma maravilhosa esposa, mas sem essa pessoa na vida, não estaria hoje aqui com ela. Né? Então, tipo assim, eu tinha o chamado que hoje a gente não vê, foco nas pessoas. Eu quero isso, eu vou buscar ter gana, ter ambição, as pessoas não têm. Tipo, se eu sou mediano, pra mim já tá ótimo. Então, o que falta na geração de hoje é isso. Porque se você, às vezes você tem pessoas tentando fazer um trabalho e você não sente esse feedback da pessoa querer. Né? E aí eu digo, uma pessoa que eu tive recentemente lá no Clube São Francisco, na Orla, uma pessoa que veio do futsal, que é o Ian. Em 2 meses, eu coloquei ele para fazer coisas que pessoas que tinham 3, 4 anos de basquete não faziam. Mas porque ele queria. Tivemos aqui com uma menina, como é o nome dela, que é de basquete também, a última que nós temos conversando com ela aqui. Fernanda. Não, foi a do basquete foi a Sumara, Giovana. A Samara, Giovana e Vanessa. Acho que foi uma delas que elas falaram que ela tinha vontade de fazer uma Copa de basquete aqui em Petrolina, que nunca teve uma. Entendeu? Não, já teve. Não foi aqui teve não. Teve Copa de Integração. Teve. Essa aí não foi Copa aqui não. De integração. Foi a Fernanda que falou. Foi a Fernanda que falou? Foi a Fernanda, mas não foi aqui não. No podcast não. Foi lá conversando com a Mas eu vou lhe dizer sobre isso. A gente vai fazer em Juazeiro, eu acredito que deve começar em março. A gente vai fazer a Liga São Francisco. Né, que a gente de basquete. Isso. Que inicialmente vai começar, porque a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então vai ser uma liga que é voltada ao social. Né? A gente sabe que as pessoas hoje, a grande maioria no Brasil é baixa renda. Então, assim, a gente fez uma medição, né, que eu não vou estar dando peixe aqui para que as pessoas copiem, mas a gente vai fazer uma liga que vai funcionar durante os horários que a gente tem lá na Orla. Por quê? Porque essa geração, elas não querem treinar.
Então, o que foi que eu fiz? Eu vou botar elas para treinar sem elas perceber que estão treinando. Então, a gente faz como? Cria competição. Karate Kid. Isso, exatamente. Então, aí, a gente conversando, a gente bolou, vai fazer essa liga, que vão ser jogos por semana, cada equipe vai jogar uma vez na semana, e vai durar de 4 a 6 meses. E, ou seja, no ano a gente vai ter 2 competições dessas. Então, que daí dá pra gente pegar os melhores, formar uma equipe e competir. Mas essa liga vai ser aberta? Não, é para as pessoas que quiserem participar. Se quiserem. Petrolina e Juazeiro. Porque sempre quando o clube faz algo, é para o Vale. Não é para Juazeiro nem para Petrolina. Tanto que o clube já representou Petrolina em competições e representou Juazeiro em competições. Muito bom. Entendeu? Então, tudo que eu planejo, o que eu executo, eu penso no basquete, Juazeiro e Petrolina como uma cidade só. Eu não posso pensar como separação, porque senão vai vir aquilo que tinha anteriormente, o bairrismo. Eu sou de Petrolina, eu jogo Petrolina. Eu sou de Juazeiro, eu jogo por Juazeiro. E eu não quero essa divisão, eu quero a união. Bem polado. O Natan aqui está dizendo o seguinte, vou fazer um elogio e uma crítica. Parabenizo todos os atletas de basquete do Vale do São Francisco, inclusive aqueles que têm fomentado o esporte para os mais novos, fazendo assim com que o mesmo não morra. É crítico o nosso sistema educacional que culturalmente só ensina nas escolas o futebol e esquece de outros grandes esportes que podem ser fomentados para essa geração. Qual é o seu ponto de vista desse? Sobre isso, eu não gosto de falar muito sobre isso porque eu acabo atingindo algumas pessoas. Então, assim, eu tenho 39 anos de idade. E aí eu não entendo muito de quem foi o secretário de Petrolinas, né? Mas eu acredito que a receita nesse ponto seria como se fosse de bolo na cidade, tanto em Juazeiro quanto Petrolina, porque a cultura é muito semelhante. Então eu pergunto aos senhores, eu tenho 39 anos, quando vocês viram um secretário de esporte que não seja secretário do futebol? Não houve na história de Juazeiro nem de Petrolina um secretário de esporte que seja realmente do esporte. E eu vou dizer mais, do desporto. Não há na história durante esses últimos... Vou me ousar, eu tenho só 39, mas vou me ousar. Nos últimos 50 anos, não existiu um secretário em Juazeiro e Petrolina que seja do desporto. Existe um secretário que é do futebol. E aí a gente tem uma problemática ainda maior aqui na região, que antes era só em Juazeiro. Juazeiro tem um time de profissional de futebol. Tinha o Juazeiro Social Clube, que ascendeu e depois se afundou, e agora o irmão Daniel Alves está tentando ressuscitar o Juazeiro Social Clube. A informação que eu tinha. E tem o Juazeirense, que é do deputado Roberto Carlos, certo? E aí, então, toda a atenção era voltada para o futebol. Para eles, tanto que tem os incentivos da prefeitura. E os outros esportes, nada. E quando eu vejo que você é secretário de esporte, você tem que fomentar todos os esportes, independente se você gosta ou não. E Juazeiro e Petrolina precisa de um secretário de esporte, de desporto, que não há. Não estou falando mal de quem está na gestão. O que eu estou falando é a mentalidade de desporto. Porque se você pega um incentivo que é dado, por exemplo, um campeonato lá em Juazeiro, interdistrital, foi dado R$17 mil para fazer o campeonato. A gente foi fazer uma Copa São Francisco em Juazeiro. Os times têm que pagar a inscrição, porque a gente faz o quê? Soma-se o custo que vai ter de arbitragem e rateia entre as equipes pagam. Mas a prefeitura, a única coisa que deu foi umas medalhas que nem serviram, porque era tão minúscula, tão ridícula, que era desmoralizante. Para mim, servir isso para as pessoas que estavam competindo, ralando ali, né, dando a vida ali para conquistar aquele título. Então é horrível isso. Você pega em Petrolina aqui, qual é o incentivo que você tem da prefeitura? A não ser a APA. Né? Fora futebol, a APA. Mas fora isso, a equipe de vôlei aqui morre a míngua. De handebol, se não fizer rifas, feijoadas, vender água no sinal, não funciona. Por quê? Porque o gestor de esporte, ele é totalmente atrelado ao futebol. E para ter competência de ser secretário de esporte, ele não precisa ser do futebol, você precisa ser do desporto. Quando eu falo de esporte, é porque são esses esportes.
gerais. E a gente não tem isso. E é isso que enfraquece também a cultura dentro das escolas. E por isso que o jogo escolar hoje é fraquíssimo. Fraquíssimo. Maurício, ó, nós fomos recentemente na casa de um organizador de campeonato aqui. Isso não tem nem uma semana. Sim. E ele mostrou um troféu que a secretaria deu para ele entregar no final da competição. Sim. Ao time campeão e o vice. Ele comprou outro, não deu, tá na casa dele. Ele disse que teve vergonha de dar o troféu, pelo tamanho que era. Ele mostrou a gente lá, tava lá. Eu olhei o troféu assim, me vontade de bater uma foto. Eu digo, não, deixa isso aí, que era vergonhoso. Nós tivemos aqui um período em Petrolina, que eu acho que você vai lembrar. Tivemos secretários de esporte que não era do futebol, e sim da quadra. Que foi Brito Júnior, o próprio Átila, eu trabalhei junto com o Átila lá, teve o Brito Júnior, Rogério, que passou aí na faixa de uns 6 a 8 anos os dois. Que era quando tinha a Copa da Integração. Exatamente. Ali foi quando aí aconteceu. Então, olha a diferença, divisão. A Copa da Integração, você participar de todos os esportes e ainda aquela Copa da Integração é o que eu acho que falta aqui na região de novo. Tinha a Copa da Integração, as equipes participantes da Copa da Integração, todas ganhavam o seu uniforme. Todas. Cauã está conosco aqui. O PSI Fabiola Pires, grande amigo e talentoso Maurício. Parabéns pelo projeto que está envolvido. Josvan Torres também está conosco. O Andrezão está dizendo boa noite, abraço Maurício. Diego está dizendo boa noite, forte abraço meu amigo, irmão Maurício Osório. Eliomar Nunes, boa noite, grande Maurício, show de bola, falando sobre o nosso basquete. SG Iris também dá ok, Silene Brito sempre conosco. É verdade, eu vi esse rapaz participar dos treinos, esse horário, Eliomar está dizendo, tá vendo? Uhum. Você tem o chamado a ser, você tem um chamado a ser bênção, amigos, é isso aí, né? Então tem mais comentário aqui, sempre foi uma batalha, o Madison Gomes está dizendo, o Rogério Granja, então tem um comentário aqui, deixa eu ver quem está fazendo esse comentário. Rogério Granja show aí, viu? O Carlos está dizendo o seguinte, concordo com você, Maurício, aprendi os fundamentos do basquete na escola e nunca mais esqueci. Carlos Amando? Lamólia. Preciso incentivar o basquete, vôlei, handebol e tantos outros. Saudade dos jogos escolares, né? O Andrezão Guerreiro, basquete na alma. Parabéns pelo seu projeto no setor público. Não, seu projeto no setor público. O basquete chora por ajuda. Acorda, avante. A Associação de Esporte de Petrolina. Aqui já está torcendo pela associação. O jovem Kenny, Maurício tentando fazer o basquete juazeirense não morrer. Admiro muito. Então, são comentários que a gente vê o que você está falando, se concretiza daqui que todo mundo está sentindo a mesma dor, né? Mas, Maurício, nesses seus 39 anos, 23 de basquete? 26. 26 de basquete. Faria alguma coisa diferente? Do que eu fiz? Até aqui? Rapaz. Difícil. Porque eu tenho orgulho da minha trajetória. Difícil fazer algo diferente. Talvez alguma oportunidade que eu tenha perdido, eu teria aproveitado mais, né? Talvez. Como é que eu posso dizer? Tipo o Magno mesmo, né? Talvez algumas coisas que talvez eu na época não tinha maturidade de também valorizar o esforço dele, porque eu fui atleta dele, né? Também, não só de Átila. Porque assim, Átila foi quem me ensinou no projeto do ginásio e ele que era o cabeça da seleção juazeirense, né? Então, tipo assim, às vezes eu era guri, né? Como eu falei, joguei desde os 16 anos, né? Até hoje. Porque o Clube São Francisco foi uma extensão da Associação Juazeirense. Que eu herdei de Magno, quando os veteranos aí, eles podem dizer se eu estou mentindo ou não, eles se reuniram na casa do saudoso tio Rafa, né? Ele morava no condomínio ali perto do ginásio, não é no Centenário não, acho que é Paulo VI, condomínio o nome, né? Né? Paulo VI, num churrasco,
E eles pediram que eu ficasse à frente do basquete para não deixar o basquete morrer. Então, tipo assim, e eu vi o esforço de Magno e também eram os mesmos problemas que eu tive. E tenho até hoje. Só que antes era ainda talvez fosse pior, porque às vezes a gente tinha que pegar o pessoal pelo braço na porta de casa para poder participar de um campeonato baiano que tinha um jogo amanhã em Salvador, entendeu? Uhum. Então talvez hoje eu teria valorizado ainda mais o esforço dele e, sei lá, em algum momento que eu fiz corpo mole de participar de determinada competição, porque... Tipo assim, era menino muito novo, que estava jogando, e Magno queria dar a oportunidade a esses meninos muito novo, e queria estar tirando os veteranos. E aí eu meio que, talvez um pouco de arrogância, não queria fazer parte, e aí fazia um corpo mole, né? Uhum. Né, e tal. Como teve a competição em Vitória da Conquista, que Magno me chamou pra ir, e no dia eu não pude ir. Né? Na realidade, tipo, eu tive uma infecção intestinal, não fui. E era uma competição... que hoje, talvez eu mesmo com essa infecção intestinal, eu teria ido. Mesmo ruim, coloca na mão de Deus e vai. Eu senti nessa sua pergunta, você perguntou para ele se fazia alguma coisa diferente. Eu acho que deu uma mexida muito grande em sua cabeça, no seu coração também. Os seus olhos brilharam muito, entendeu? Eu acho que quem faz aquilo com muito amor, aí às vezes a gente tenta lembrar se algum detalhezinho besta a gente poderia ter mudado pra, entendeu? Mas eu acho que você foi perfeito demais quando a gente não muda, que tá sempre, né? É um destino que Deus põe aí, daí. Eu acho que você foi presenteado com uma coisa maravilhosa. O melhor troféu tá aí do seu lado, né? Agradeço todos os dias a Deus. É uma maravilha, né, Maurício? Agora outra coisa, Maurício. Você nunca faz essa pergunta a ninguém. Nunca faz. Mas hoje eu não quero ver esse tabu. É o quê? Dinheiro emprestado? Não. Depois. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Eu tomo 10 e ele empresta 20. Ó, a gente é o seguinte. Tem aquele jogador. A gente só fala que aquele jogador jogou do lado. Mas aquele adversário que mete medo, um cara que jogou com aquele que cascudo mesmo, que tinha algum assim que você enfrentar, que você tinha aquele, não é medo, mas respeito por aquele adversário. Na verdade tem ainda, né? Embora a gente hoje é amigo, a gente era meio que rival. E era um negócio bem acirrado, porque em quadro eu tenho essa pegada argentina de jogar, porque eu fui treinado também em Salvador por um argentino. Então, assim, um cara que eu respeito muito, ele é até candidato a vereador em Senhor do Bonfim, né, como atleta, como pessoa, que é o Valnei, né? E aí, assim, sempre quando a gente jogava... Tu jogava por quem? Né? Por aqui. E ele? E ele por Bonfim. E Juazeiro sempre foi um saco de pancada de Bonfim. Sempre foi um saco de pancada de Bonfim. Quem disser que não, tá mentindo. Juazeiro sempre foi um saco de pancada de Senhor do Bonfim. E aí, sempre a gente jogava, então eu sempre fazia questão de marcar ele. E era aquela marcação, tipo Mancuso e Júnior Baiano. Imagine, ele Júnior Baiano e eu Mancuso. Ele Júnior Baiano e eu Mancuso. Bota uma pedreira aí que... Isso, pancada pra todo lado. E tipo assim, e aí uma vez ele veio falar comigo. Pô, velho, e tal, não sei o que. Eu falei, ó, a gente pode até virar amigo, mas eu não abro mão dessa nossa birra em quadra. E hoje a gente somos amigos. Mas eu me diverti em estar entrando na mente dele, aquele jogo mais pegado, cutucado, né? Então, tipo assim, é um adversário que eu sempre respeitei, né? E ele, na carreira dele, ele é multicampeão também, tem muitos títulos, e hoje tá voltado... fiquei até triste, que eu fiquei sabendo, parece que ele tá largando o basquete, tá querendo entrar no fisiculturismo, é candidato a vereador, em Bonfim, né? Porque o basquete perde um grande cara, né, no basquete. Ele vai voltar. É só uma folgazinha temporária. O Eliomar está dizendo aqui, verdade, grande Magno ajudou muito o basquete de Juazeiro. Demais. A Escolinha 11 Garoto está dizendo aí, a Associação do Esporte Amador do Vale está chegando com toda a força. Então, vamos aí. Precisamos fazer isso, né? Mas, meu amigo, onde foi que a sua rainha entrou na sua vida? Rapaz, ela entrou quando eu estava morando em Jacobina. E estava... Terra do Ouro. Terra do Ouro. Só que... Tu andou lá de bicicleta?
Não. De bicicleta, eu vou dizer. Se você quer andar de bicicleta em Jacobina, diga Não tem como, é muita serra. Não tem como. Escada pra caramba. Não tem como. Ela entrou quando eu morava em Jacobina e... só que eu moro em Jacobina não, ela é daqui. Eu morava não, assim, eu trabalhava em Jacobina e você tinha que acabar tendo residência porque eu vim passar o final de semana em casa. Então foi quando eu conheci ela. Na verdade, eu já tinha conhecido ela e depois fui transferido para Jacobina, né? E aí uma amiga em comum meio que me convenceu por ela. E essa amiga em comum convenceu ela por mim. Meio que... Não sei se vocês estão entendendo. Daí, ela meio que fez tudo pros dois. O cupido assim. E aí ela achou que eu tava dando em cima dela. E eu achando que ela tava dando em cima de mim. Colocou os dois, um interessado pelo outro, de forma... Isso, fazendo meio de campo. Meio de campo. Um nasceu pro outro, mas ambos são tímidos. Se eu não der um empurrãozinho aqui, não vai acontecer nunca. Na verdade, hoje não tem mais essa função. Antigamente tinha muito essa função, né? Sempre de alguém ajudar a chegar, né? Aí conversar com uma moça ou com um rapaz. Sempre tinha um melhor amigo e uma melhor amiga que sempre dá essa ajuda, né? Corta já. No meu caso, quando eu conheci a minha esposa, na época, ela disse, não vai em minha casa, senão minha mãe me mata. Não vai. Aí eu cheguei lá, gostei, ela falou, no outro dia eu tô lá na porta. Aí ela disse, quando a véia abriu, aí disse, boa noite. Eu digo, boa noite. O que é que você quer? Bem assim, eu vim ver sua filha. Que menina? Eu digo, minha namorada. Bem assim, ela deu um passo pra trás. Quem é? Quer falar com quem? Eu digo, a Demilza, ó, o nome da minha esposa, Demilza, ó. Mas ela é linda. É única. Aí, quando eu disse isso, a minha esposa, a minha sogra foi lá pra dentro, ainda ouvi a voz, falou bem alto. Vá ali que tem uma coisa te chamando. Bem assim, nunca me esqueci disso. Depois que a minha sogrinha querida. Nando me lembrou a mãe dela, né? Minha sogra. Que a mãe dela, olha a situação que ela me botou. Já uns 3 meses com ela, né? E aí a mãe dela chamou um irmão dela e a mulher do irmão. Aí botou do lado assim na sala e me chamou. Diga aí o que você quer com minha filha. Quais são as intenções com a minha filha? Parecendo assim, não, e parecendo assim mesmo. Não, e parecendo que ela era uma garotinha de 16 anos. Que não era. Né? Na época tinha quantos anos? 30 e pouco, né? Não, 28 por aí. A gente já tem 12 anos, na época tinha uns 28. Tá doido pra dormir no sofá hoje, viu? Aí a mãe dela perguntou quais são suas intenções com minha filha. Eu, as melhores possíveis. O pior é que não são específicos, né? São as melhores. Nada, eu sou cara de pau nessas coisas. Não tenho... Uma coisa que eu não tenho é medo de responder ninguém. Graças a Deus. E assim, hoje eu me sinto muito sortudo, porque assim, e agradeço a Deus. E a ela também, porque assim, ela é muito inteligente nisso. Porque eu vejo a galera do basquete, e esse é um negócio que eu vejo assim, e eu tentei envolver, tipo, as mulheres para estar acompanhando seus maridos, porque a maioria do basquete já tem 2, 3 mulheres. Eu não digo a maioria para não ser injusto, mas uma boa parcela. E não só isso no basquete, no futebol, no vôlei, por causa das viagens, você acaba... E as mulheres não acompanham. Então é algo que até hoje eu incentivo, até namoradas de atletas. Se quiserem ir, a gente vai ajeitar um espaço para que você vá. Para incentivar justamente essa ideia de família. A união. E é bom esse momento a dois. É claro, não é a dois, é a muitos, mas a energia ligada a E ela não dois. tem frescura, porque a gente diversas vezes foi para colégio, dormir no chão, e ela tem que dormir junto. E aquela agonia, então assim, e ela foi, por isso que eu digo que ela é inteligente, porque ela aprendeu basquete. Sim. Ela hoje, como eu digo, entende basquete, conversa com qualquer um sobre basquete. E às vezes até mais do que muitos que jogam basquete, ela entende. O André não está dizendo que o Valnei jogou até com o Maurício. O Valnei. Não, ele jogou comigo em Garanhões, Pernambuco. Maurício, essa nova, você tem diante de você aquela plateia lá, que é essa nova geração, né? Principalmente os seus treinando agora, né? Qual seria a sua orientação para eles? Olhando sua trajetória, olhando o que o basquete precisa, o que o esporte precisa, qual seria a sua orientação para eles? É o que eu digo todo dia. Tipo assim, façam o seu nome no esporte, porque o meu eu já fiz. Então hoje não é mais meu tempo, não é mais o tempo de Atla, não é mais o tempo de Souza.
Não é mais o tempo de Monga, do próprio Andrezão, que ele tem a história do Bi, do Chagas. Hoje é o tempo deles. Então, tipo, eu acredito que o esporte é uma ferramenta para transformações de vida. Então, através do esporte, você consegue bolsa de faculdade, bolsa de escola, se você se destaca na escola. O colégio, você não tem condição, irmão, o colégio lhe dá bolsa. E eles, hoje, por falta de dedicação, de foco, porque tem muito negócio de jogos eletrônicos, não sei o que, muita influência, absorver uma influência da NBA de forma errada, acham que já sabe ou tem preguiça, não quer ralar, não quer derramar sangue e suor para poder chegar lá, e estão perdendo a oportunidade de estar fazendo a faculdade de graça, estudando nas melhores escolas, de graça, pelo suor deles. E eu digo isso aos meus atletas, porque em qualquer competição que você vá, que você participe, seja até num treino ali na Orla, no Juazeiro 8, aqui na Coab Maçangano, no Padre Cícero, vai ter alguém que pode lhe olhar e te indicar. Com certeza. Sem falar dos amigos que as pessoas ganham, na saúde, a qualidade de vida é bem melhor quando você está praticando qualquer tipo de... E eu digo para vocês, eu era para eu ter feito faculdade de Direito de graça. Eu só não fiz, quando eu jogar em Salvador, porque eu já era funcionário público. E aí não podiam dar bolsa a funcionário público. Senão eu tinha feito faculdade na Unirb de graça. É importante. Tudo através do esporte. Do esporte. Exatamente. Maurício, suas considerações finais aí, agradecimentos. Pode citar nome de marcas, de pessoas, pode citar nome de pessoas, pode ficar à vontade aí. Na verdade, eu queria agradecer pelo espaço, né, e dizer aqueles políticos que porventura têm acesso a essa live que mude a mentalidade. Hoje no Brasil o esporte não é apenas futebol. O esporte é futebol, vôlei, handebol, agora tem futebol de mesa, ping-pong. Tudo isso é esporte. Então, se você é um secretário, pense no desporto e não no futebol. E voltem ao passado e aprenda como era feito esporte no passado, que hoje já não é mais. Porque antes o esporte era forte. Claro, a geração, mas era forte, tinha incentivo. E hoje a gente não vê mais. Então precisa que o Estado, município, promova programas sociais de incentivo ao esporte e iniciação esportiva, que na minha época foi o que me abraçou, que foi com o professor Atla, lá no ginásio, através da Prefeitura de Juazeiro, senão não era o Maurício de hoje, com vários títulos, joguei em várias cidades, joguei fora do estado, joguei no Maracanãzinho, então, enfim, rodei o Brasil jogando. Se não fosse pela Prefeitura de Juazeiro, naquele momento, eu não seria isso. Então, assim, que as pessoas comecem a visualizar isso e incentivar no que a gente chama de base. Porque quem já está com seus vícios, é adulto, não vai mais para lugar nenhum. Quem é jovem ainda há tempo, né? Então que comece a trabalhar com programas de incentivo ao esporte, de fato, não para somente captar de recurso, mas que bote em prática para que saia o nosso... Porque eu digo a todo mundo, aqui na região, tendo incentivo, a gente tem Michael Jordan, LeBron James, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Hortência, Dante do vôlei, Maurício do vôlei. A gente tem um Usain Bolt. Vai ter tudo que quiser ter aqui no Vale. Agora, não temos o principal. Não temos uma gestão municipal ou estadual que chegue aqui, meta a mão e faça acontecer esporte. Não temos. É zero. Zero. Juazeiro já é horrível. Aqui é pior ainda. É verdade. E aí, galera, durmam com essa, porque tem gente aí da gestão aí ouvindo. Tem, eu sei que tem. Eu sei que tem. O Bola na Rede incomoda às vezes. Por isso que eu não gosto de falar. Não, mas você tem que falar. O espaço é nosso e o espaço foi dado a você. Pode ficar à vontade. Eu estava até pensando aqui, né? Mais tarde assim, mais na frente, a gente fazer uma grande palestra, chamar o Maurício, né? Com todo Pensei também, já tá, nós estamos ficando mesmo. A minha esposa ficou com ciúme, porque você fala, você pensou igual a mim.
Aí eu falei, rapaz, a gente tá dando certo. Até Aí no ela, dia mas... emprestado, você já dinheiro. Galera, eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam até agora e fazer um pedido aí, ó. Não deixe de nos seguir, dê essa força, porque vocês fortalecendo nossas redes sociais, nós estaremos fortalecendo o esporte amador. São mais pessoas que terão interesse em vir aqui, falar dos seus esportes, falar dos seus amores, da sua história de vida, e é através desses ensinamentos que nós aprendemos e crescemos, ouvindo quem já passou e quem já cruzou esse caminho árduo, né? Tornando assim a nossa trajetória muito mais fácil. Boa noite a vocês, um grande abraço. Agora são 20 horas e 2 minutos, está acabando Bola na Rede. Agradecer aqui a Hélio, a Cláudio, ao meu amigo Maurício, e vou aumentar umas palavras do que Maurício estava falando, que a Secretaria de Esporte é só do futebol. O nome está lá, Secretaria de Esporte. Se fosse só de futebol, era Secretaria de Futebol, está lá esporte. Mas nem o futebol está funcionando na Secretaria. Nem o futebol, eu lhe digo isso com certeza, porque se for um esporte, se for futebol e não for da bandeira deles, eles não apoiam. Entendeu? Então, quer dizer, nem isso está funcionando. Gostei das suas palavras, eu emendo mais essa aí. E eu desejo a vocês, Hélio, eu vou viajar amanhã. Uma notícia triste, um grande amigo meu faleceu em Antônio Gonçalves. E eu estou indo para lá amanhã. E vou tentar passar a Semana Santa lá também com meu sogro. E segunda-feira a gente vai estar aqui de volta. Mas bom trabalho aqui esse final de semana com você, Carlos, Cláudio aí. Pode ir. É porque eu confundi o André é professor que nos ajudou muito também no projeto. E faz um trabalho top da galáxia, se eu não me engano, Santa Maria, Vermelhos, no próprio Dom Bosco. Fez muitos anos no Otacílio também, que revelou muitos bons atletas que nos serviram por vários anos também. Deixar aí registrado, tá? Legal, então você passa aí o contato desse cara aí, do André. Agora. Maurício, obrigado mesmo. A entrevista foi show de bola. Quem quiser ouvir essa entrevista depois aí, é só ir aí no canal aberto, Rádio e TV Web. Aí você vai lá, ela vai estar lá, salva lá, você pode pegar ela, fazer tudo que você quiser fazer montagem, botar um sonzinho, alguma coisinha, fique à vontade. E também não esqueça de nos seguir aí no Bola na Rede do Vale e também no Rádio e TV, no canal aberto Rádio e TV Web. Gente, tenham todos aí uma maravilhosa semana, uma ótima, que eu não vou estar aqui sexta-feira, uma ótima Semana Santa para todos. E segunda-feira eu vou estar aqui, mas o Bola na Rede está aqui ainda, quarta, quinta e sexta, não é isso, velho? Até quinta. Então, tchau, gente, e até amanhã.